Glória a Deus, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, porque naquele dia quando Jesus te abraçar, você vai falar assim, valeu a pena tudo isso, irmãos. Todo esse sofrimento nosso aqui ficará para trás, todas essas nossas, tudo que nós abrimos mão desta vida, valerá a pena naquele dia. A palavra de Deus fala que nós viveremos 1000 anos com Jesus aqui na terra. A Bíblia fala que nós viveremos com Jesus aqui na terra, irmãos. 1000 anos. Não haverá lágrima, não haverá pranto. A terra dará sua novidade a nós, sem que a gente precise cultivá-la. Imagino eu pela fé, irmãos, o tamanho da maçã, do cacho de uva. Eu imagino pela fé, irmãos, as frutas que nós vamos desfrutar naquele dia e com a presença de Jesus no nosso meio. E assim viveremos 1000 anos. Nós, com nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos parentes. Eu vou voltar a poder dar um abraço na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos que já partiram. Naqueles amigos da igreja que já partiram, vou dar um abraço. Oh, como vai ser bom, irmãos. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar, irmãos. Acredite nisso. Acredite que vale a pena, irmãos. O que não vale a pena, irmãos, é morrer e ir para o inferno. O que vale a pena é a gente esperar em Deus. Abrir mão, aquele que buscar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, ganhá-la-á. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqueles que não me conhecem, estão chegando agora na live. Sou o presbítero Moisés Cavalcante. Faço cultos regulares no meu lar. E aos domingos nós transmitimos ao vivo para vocês no Facebook e no YouTube. Quero agradecer grandemente a todos vocês que têm nos dado para nós, irmãos, valor. Porque quando você nos assiste, você está valorizando o nosso trabalho. Eu não quero aqui, irmãos, o seu dinheiro, não quero dízimo, não quero pix, não quero nada. Porque nada disso é bíblico. O que eu quero é que Jesus cresça dentro do coração de cada um de vocês. Nós não estamos aqui ligados a ministério, irmãos. Nós também aqui não somos religiosos. Nós pregamos a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus é. Nós aqui ministramos o Evangelho de Jesus, que é poder para a transformação de todo aquele que nele crê. Nós aqui confiamos no Evangelho dos Apóstolos e seguimos as suas doutrinas. Mas aqui, irmãos, nós não estamos aqui ligados a nada, a segmento religioso nenhum. Então qualquer um de vocês aí do outro lado, vocês podem assistir o nosso culto. Nós aqui não vamos sair na rua divulgando quem está assistindo o nosso culto. Nós aqui estamos apreciando a sua presença. Seja bem-vindo. Shalom Aleichem a todos vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance vocês com paz e com tranquilidade. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Abram as vossas Bíblias, a igreja pode se sentar em nome de Jesus. A palavra de hoje, irmãos, está aqui em 2 Reis, capítulo 5. Amém? Irmãos, eu peço aos irmãos para que os irmãos leiam, acompanhem a leitura. Porque, irmãos, quando nós estamos lendo aqui, você está acompanhando aí, o diabo, irmãos, ele sabe o que você fala. Ele vê as nossas atitudes. E ele, irmãos, como ele trabalha no presente e no passado. Por isso que a palavra de Deus fala, como quiseres falar com teu Deus em oculto, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com ele em segredo, na mente, porque ele te ouvirá. Porque o Deus que nós pregamos, irmãos, ele lê o nosso pensamento. Não precisa você falar. Quando você fala, Deus ouve sim, mas o diabo também ouve. Então, ele, irmãos, ele pode levar um servo dele a profetizar algo para você que pode te colocar em apuros. Agora, se você falar com Deus em segredo, e na hora que um profeta abrir a boca e falar, foi de Deus, porque só ele lê o nosso pensamento, amém? Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? A palavra de Deus de hoje se encontra no orgulho de Naamã. Quem foi Naamã? Nós vamos descobrir agora. O livro de 2 Reis, capítulo 5. Vou ler, os irmãos acompanham em nome de Jesus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muitos respeito. Irmãos, Naamã era o chefe do exército do rei da Síria.
e era um homem de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Irmãos, prestem bastante atenção. Aqui nós temos um texto aqui, ó. Naamã era chefe do exército da Síria, ok? Era um homem grande, um homem diante do Senhor e de muito respeito por ele, o Senhor, quem? Deus, dera livramento aos sírios. Dera livramento aos sírios contra quem, irmãos? Contra o seu próprio povo, o povo de Israel. Vamos continuar a leitura? Lá no versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa menina, a senhora, sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, que são 340 quilos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, que seria 68 quilos de ouro, e 10 mudas de vestes. Irmãos, os irmãos entenderam até aqui? Os exércitos da Síria entrou em Israel, guerreou contra Israel e levou um monte de gente cativa, irmãos. Um monte de gente cativa. A época era de 1890 a 1833 a.C. E nessa época, irmãos, quem que era o rei da Síria? Ó, o rei da Síria era Ben-Hadad II. E o rei de Israel era Jorão. E o que acontece, irmãos? Quando ele levou cativo uma menina de Israel, ele tendo lepra. Essa lepra que ele tinha, a Bíblia não fala qual era o tipo de lepra. Mas como ele mantinha convivência com a sua mulher e com os seus servos, e eles não pegavam lepra, então era um tipo de lepra que não era, não era transmissível, porque em Israel tinha a lei da lepra. Então quando a pessoa pegava a lepra, ela era obrigada a ir para uma cidade dos leprosos, e quando ela passava numa estrada onde via uma pessoa que não tinha lepra, ela tinha que gritar: aqui vai o leproso, aqui vai o leproso. Mas como Naamã, ele não era de Israel, ele era um homem da Síria, né? Ele não tinha essa lei que ele precisava, não existia isso lá na Síria. Então, ele convivia com seus familiares, só que a lepra que ele tinha não era transmissível, que se fosse transmissível todo mundo lá pegaria, não é verdade? E ele escondia essa lepra, porque era um homem muito importante. Ele era um homem muito importante. E ele, irmãos, vai falar para o seu rei, fala: olha, a menina que eu peguei lá em Israel, que é minha escrava, ela falou para mim que lá em Israel tem como curar essa lepra minha. E eu precisava saber se o senhor vai me abençoar. E o rei da Síria falou: não, vamos escrever uma carta para o rei de Israel, porque na realidade, irmãos, o rei de Israel estava subordinado à Síria nessa época. Porque quando Israel começava a dar novidade, causar problema, desobedecer a Deus, Deus levantava exércitos contra o seu próprio povo e submetia o seu povo a uma escravidão. Você vê que quando o Jorão descobriu, através da carta do rei da Síria, que ele tinha que curar Naamã, ele entrou em desespero e falou: e agora, o que eu vou fazer? Nós vamos continuar aqui a leitura para os irmãos entenderem. Mas só para os irmãos entenderem uma coisa, irmãos. Vocês veem como que é as coisas. Uma menina, a Bíblia não fala o nome dessa menina, irmãos. Eu gostaria de saber o nome dessa menina, mas não sei. Se alguém souber, depois coloca aí nos comentários. Eu não sei o nome dessa menina. Essa menina, irmãos, ela estava cativa, ela era escrava de Naamã. Ela poderia muito bem, irmão, vendo aquela situação, ficar calada. Ela poderia se abster disso. Mas ao contrário, quando a pessoa tem Deus dentro dela, quando a pessoa tem um chamado dela dentro dela, mesmo que ela não esteja na posição de destaque, irmãos,
ela mostra por que ela veio, mostra quem é que está com ela. Ela chega para a patroa dela e fala assim, ó, para a senhora dela, falou assim, ó, pena que o meu mestre, meu senhor, não está lá em Israel, porque se estivesse lá em Israel, lá em Samaria tem homem que pode curar ele, tem um profeta lá que pode curar ele. Ela que falou para sua senhora e para o seu senhor, Naamã, de que lá na terra de Israel poderia haver uma cura. Vamos continuar a nossa leitura, lá no versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que te restaures. Ó, o rei da Síria determinando para o rei de Israel, restaure meu servo aí, restaure, para que você o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, sou eu Deus agora para matar e para vivificar? Ou para que este envie a mim para que eu restaure um homem de sua lepra? Aí, irmãos, como pode uma coisa dessa, irmãos? Esse homem, irmãos, esse homem chamado Jorão, olha, irmãos, ele era o rei de Israel. Não sei se os irmãos sabem, só a título de conhecimento, ó, Jorão foi filho de Acabe. Lá em 1 Reis 22:40, não precisa ir lá não precisa não. Está lá. Foi o 9º rei de Israel após a divisão do reino, que reinou durante 12 anos em Israel, entre 894 a 883 a.C. Ele começou a reinar sobre Israel no ano 18 do reinado de Josafá, rei de Judá. Está lá em 2 Reis 3:1. E começou a reinar logo após a morte do seu irmão Acasias, que havia reinado cerca de 2 anos, mas não deixou filhos. Por isso Jorão, outro filho de Acabe, assumiu seu reino. Irmãos, os irmãos entenderem. Esse homem, irmãos, era filho de Acabe e de Jezabel. Ok? Quem era Naamã? Ó para os irmãos entenderem. Lá no livro, lá atrás, havia um costume em Israel, rapidamente para os irmãos entenderem. Ó, havia uma tradição judaica, falado por Flávio Joséfo, que Naamã foi o homem que feriu mortalmente o rei Acabe. Quem era o rei Acabe? Pai dele. Ó, presta atenção. Está lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 34. Isso aí, irmãos, não é para vocês ir lá. Mas só para os irmãos terem uma noção de que o homem que estava indo ao rei de Israel era o homem que tinha, pela tradição judaica, matado o pai dele numa guerra. O pai dele saiu à guerra e Naamã foi um soldado lá, irmãos, que arqueou seu arco e matou o pai dele na guerra. Aí agora o cara vai lá em Israel e chega lá com uma carta do rei da Síria, o qual o exército estava sendo muito mais temido que o exército de Israel. Aí, irmãos, percebe, quando o Jorão pega a carta, olha Naamã, cara que matou meu pai, olha a carta, ó, tô mandando meu servo Naamã, que é para você restaurar a saúde dele de lepra. O homem pegou esse, jogou no chão, rasgou as vestes. O homem rasgou as vestes, irmão, dando o que era rasgar as vestes? Era se subjugar, irmãos, pedir a Deus clemência. E ele se lança no chão, rasga suas vestes, porque ele falou, agora, esse rei quer me matar, porque como que eu vou restaurar a lepra de alguém? Porque naquela época, irmãos, olha o que estava acontecendo em Israel. O que o pai dele tinha deixado de legado para ele e a mãe dele? A mãe dele, Jezabel. O pai dele, Acabe. Irmãos, o que eles deixaram para ele? Somente idolatria. O povo de Israel estava vivendo embaixo de uma idolatria terrível. O irmão deles, Acasias, não tinha seguido somente o valor do pai, mas estava idolatrando os deuses da sua mãe. Quando ele morre após 2 anos, Jorão assume o reinado de Israel e começa ele não segue os deuses da mãe, mas ele continua levantando deuses em Israel e praticando o ato de idolatria, o qual Deus abominava, irmãos.
E por esse motivo, o rei da Síria foi lá e venceu a batalha e levou um monte de gente como escravo de Israel, inclusive essa menina. Então, aquela época era uma época triste para o povo de Israel, porque eles viviam, quando eles obedeciam a Deus, Deus fazia os seus inimigos correr deles. Mas quando eles estavam em desobediência, Deus levantava exércitos. Olha, irmãos, ó, olha para você ver como que é. Ó, lá no capítulo 1, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. De quem? Do rei da Síria. E de muito respeito. Porque por ele, o Senhor, quem é o Senhor? Deus, dera livramento aos sírios. Deus, Jeová, tinha dado livramento aos sírios através da mão de Naamã. Então era um homem guerreiro, mas era um homem valoroso. Aí, irmãos, como pode? Israel sofrendo a opressão de um exército inimigo, de ter perdido a guerra, de ter muitos dos seus compatriotas ter sido levados cativo como escravos. Aí vem agora Naamã, leproso até ele, e pedir para que ele restaure o homem que matou o seu próprio pai. Irmãos, lá em Flávio Joséfo, o livro de Flávio Joséfo, ele não fala sobre essa parte de Naamã ter matado lá em 2 Reis, capítulo 5. Não tem essa passagem de Naamã lá. Mas mais para trás tem o que fala Flávio Joséfo da morte de Acabe, que um soldado arqueia, e que pelas tradições judaicas, eles falavam que Naamã era o homem que tinha arqueado o seu arco e tinha matado Acabe. Então o povo de Israel sabia, e o rei Joroão sabia que aquele homem que estava ali na sua presença, para que ele viesse restaurar a sua saúde, era o homem que tinha matado o seu pai. Agora vocês veem, irmãos, como que não estava a cabeça desse rei, como que não estava a cabeça desse povo, numa época que nem era uma época de guerra, mas era uma época de subversão. Eles estavam submissos à Síria nessa época. Vamos lá, vamos continuar a leitura? Aí fala assim, irmão, na segunda parte lá, ó, fala assim, ó: pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscai ocasião contra mim. Aí lá no 8 fala assim, ó: e sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia, aleluia. Por que, irmãos? Porque Israel naquele tempo estava tomado do que, irmão? Da doutrina de Jezabel. Os profetas estavam todos acuados. E esse homem, irmãos, Elias, ele também, irmãos, ele estava tranquilo. Ele estava na dele. Ele estava tranquilo. Mas o que imperava em Israel naquela época era a idolatria, aos deuses estranhos. E por esse motivo o rei, que não estava, irmãos, de conformidade com a palavra de Deus, com os seus costumes, de não praticar idolatria, não oferecer holocausto a deuses estranhos, eles estavam nessa prática. E por esse motivo Deus não se manifestava mais no meio deles. Então ele falou assim: quando o rei da Síria manda o general até ele, para falar para ele restaurar, ele vai falar: como que eu vou restaurar isso? Como que eu vou fazer isso se Deus não se manifesta mais no nosso meio? Porque nós só estamos fazendo coisa errada. E olha o que Eliseu fala. E quando Eliseu fala: deixa vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Lá no 9, irmãos: veio, pois, a Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Lá no 11: porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor dele, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar onde está a lepra, e restaurará o leproso. Lá no 12: não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco,
melhores do que das águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Lá no 13, irmãos, ó, Naamã chega até o profeta que nem saiu, irmão. Irmãos, ó, o homem era inimigo de Israel. O profeta estava em Israel, era judeu. Aquele homem era inimigo do profeta. Mas Deus mandou, irmãos, e muitas das vezes a gente não tem que ver quem a gente vai ajudar. E sim, irmão, quando Deus tocar no nosso coração e pedir, determinar para que a gente faça algo, não importa para quem seja, até para o nosso inimigo, nós devemos fazer. Nós temos que ser fiel a Deus, irmãos. E naquele momento, o profeta, ele falou para o seu servo, vai lá e fala para Naamã. E lá no Jordão, e se mergulhar 7 vezes lá, que ele vai ficar curado. Não quer nem falar com ele. Só que o homem era um homem importante, achava que pelo menos a importância dele de ser general, ele faria com que o profeta saísse de casa e fosse falar com ele. Mas nem isso o profeta quis falar, porque o profeta já estava indignado. Fez a vontade de Deus, mas também não foi lá para ficar, sabe, irmão, bajulando ele. Porque ele, nesse momento, ele queria ser bajulado. Queria que ele fosse lá, você é o general, então vamos lá, peraí. Ó, Senhor, acorda aí, vamos lá. E não foi assim, irmão. E nem sempre as coisas de Deus eram conforme que a gente pensa. Às vezes a gente pensa, irmão, que a cura de Deus vai vir dentro da igreja para os fiéis. Mas Deus, ele cura aquele que ele quer, irmãos. Deus traz a cura a quem ele quer, ele faz as coisas do jeito que ele quer. Irmãos, aquele exército tinha subjugado o povo de Deus. O povo de Deus tinha sido machucado, tinha sido ferido. Mas naquele momento Deus vai lá e fala com o inimigo do povo de Israel. E vai restaurar a lepra dele. E assim de leproso Israel, e não tinha cura. Assim, ó, de leproso Israel. E a cura não chegava para esses leprosos Israel. Mas para Naamã, que era um homem, um Ciro, era um homem que era o inimigo de Israel. Deus manda chamar e para curar. Como é que pode, irmãos? Como é que ficou a cabeça desse povo nessa época? Aí, irmãos, vamos continuar aqui a leitura. Irmãos, ó, lá, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, tal, no 12. Não são porventuras o 13? O 14 já. O 14? Não, é o 13. Então lá no 13, irmãos, ó. Então chegaram-se a ele os seus servos, a quem é Naamã, e lhe falaram, e disseram, ó, presta atenção, irmãos, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te a ele, lava-te e ficarás purificado. Lá no 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia. Aleluia, aleluia, irmãos. É como se hoje em dia, irmãos, o profeta chegasse para você, um homem de Deus, e falasse, ó, você está com esse problema, você está com esse câncer aí, mergulha no Tietê lá 7 vezes. Mergulha lá no Tietê 7 vezes, irmãos. Aqui, irmãos, não estava sendo curado simplesmente uma lepra, mas estava sendo quebrado, irmãos, um homem, estava sendo quebrado o seu orgulho. E o orgulho, irmãos, é algo que nos afasta da presença de Deus. E o orgulho, irmãos, é algo que o rico tem, que a pessoa da classe média tem, e que o pobre também tem. O orgulho é algo, irmãos, perigoso. É uma ferramenta que o inimigo, o diabo, ele usa para afastar o homem de Deus. Irmãos, para uma pequena reflexão, irmãos, ó. O orgulho é um termo pejorativo quando se refere a um sentimento excessivo de contentamento que uma pessoa tem a respeito de si mesma e de acordo com suas características, qualidades e ações. Irmãos, quando você se sente uma pessoa orgulhosa, quando você é uma pessoa que tem um grau muito grande de estudo, um médico, um juiz, um promotor, um ministro, um policial, por que não? Né? O orgulho, ele tem a tendência mais de atingir pessoas que têm o poder nas suas mãos. Mas, irmãos, o orgulho atende também e a pessoas que não têm nada. Eu conheço pessoas, irmãos, que estão na calçada, caídas no chão e cheias de orgulho.
Existem pessoas que não têm aonde cair morto, irmãos. Não tem trabalho, não tem família, não tem mais nada na vida, mas ainda está cheio de orgulho. E naquele momento, irmãos, a maior obra de Deus na vida daquele homem chamado Naamã não foi simplesmente quebrar a sua doença, mas quebrar o seu orgulho. E Deus fez isso, irmãos. Nós não sabemos o que após isso aconteceu, se ele soltou aquela menina, se ele mandou a menina para voltar para Israel, aquela menina que o ajudou. Eu não sei como que foi a vida de Naamã após esse milagre. Mas o que nós sabemos, irmãos, que para Deus nada é impossível. E quando Deus, irmãos, ele se move por uma pessoa porque essa pessoa vale a pena. E se Naamã, irmão, mesmo sendo inimigo de Israel, valeu a pena para Deus fazer tudo isso por ele, é porque ele era um homem digno. Como a sua própria palavra de Deus aqui fala, que ele era um homem valoroso. Então muitas das vezes, irmãos, quando a gente olha para uma pessoa, a gente às vezes não vê essas características, mas Deus assim o vê, glória a Deus e aleluia. Aleluia. Deus enxerga na gente, irmãos, as coisas que nem a gente mesmo enxerga. Antes de receber um chamado de Deus, eu, irmãos, me via como uma pessoa ruim, uma péssima pessoa. Mas Deus tinha enxergado em mim algo valoroso que nem eu mesmo sabia que tinha dentro de mim. E muitas das vezes, irmãos, a gente julga as pessoas pelas suas vestimentas. Às vezes a gente julga as pessoas pela sua condição momentânea. Às vezes a gente olha para uma pessoa que está na calçada, abandonada, está na rua, está vivendo nas ruas, e a gente faz pré-julgamento dessas pessoas. Mas mal sabe a gente que às vezes pode ser um escolhido de Deus. E pode ser que um dia esse homem esteja na sua igreja, na sua vida, no seu rol de amizades, e você vai olhar para essa pessoa e vai falar o quê? E por esse motivo nós não devemos, irmãos, tratar ninguém mal. Não cabe a nós julgar as pessoas, não cabe a nós determinar se essa pessoa é de Deus ou se aquela pessoa é de Deus. Se essa pessoa merece o Evangelho ou se aquela pessoa merece o Evangelho. Não cabe a nós fechar as portas do céu para as pessoas. Não cabe a nós, irmãos, porque nós não somos isso, nós não temos isso como determinação de Deus. O que Deus nos determina para que nós preguemos o Evangelho a toda criatura? Falarmos do seu amor, falarmos das coisas, das boas novas que Deus tem trazido aos nossos corações. Às vezes, irmãos, vai saber o que aconteceu com Naamã após esse milagre que aconteceu na sua vida. O homem ficou tão feliz, irmãos, que onde nós paramos aí, minha secretária? 15. Lá no 15, tem uma secretária aqui, irmãos. Lá no 15, irmãos, Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. E agora, pois, eu te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a mão tomarei, e instou com ele para que o tomasse. Mas ele recusou, e disse a Naamã: Seja assim, contudo, disse está teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque muito mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoa ao Senhor o teu servo, quando o meu senhor, o rei da Síria lá, entrar na casa de Rimon, que era um deus da Síria, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me perdoa, Senhor, o teu servo. E ele lhe disse: Vá em paz. Irmãos, Naamã ficou tão impactado com o que aconteceu, que ele pensou: eu vou voltar para a Síria agora, e o meu senhor, o rei da Síria, vai entrar lá no templo de Amon, e eu vou ter que entrar junto com ele. E eu sabendo que aquele Deus não é um Deus de verdade, porque o Deus de verdade está aqui em Israel. É um Deus que curou a minha lepra, é um Deus que me restaurou. Como que agora eu vou se ajoelhar naquele lugar e prestar um culto a Rimon? Eu não posso também chegar lá e desfazer do meu Senhor, do meu rei? Me dá um pouco da porção de terra de Israel que eu vou colocar lá no meu país,
e eu vou fazer as minhas adorações em cima da terra de Israel. Ele queria levar um pouco da porção de terra. Queria que o profeta desse um pouco de terra para ele, para que ele fizesse um altar lá e começasse a prestar um culto para Deus de Israel lá na Síria. Olha, irmãos, será que Deus estava errado em restaurar aquele homem? Aleluia! Será que Deus estava errado em restaurar Naamã, irmãos? Será que Deus estava errado em chamar aquele homem lá da Síria e trazê-lo a Israel para curá-lo? Irmãos, quantas e quantas pessoas foram curadas por Jesus e logo após estavam no meio da multidão, gritando, crucifica-o! Quantas pessoas foram restauradas suas vidas por Jesus em seu ministério na terra? E logo após tudo isso, deram lugar para o inimigo e estavam gritando lá, crucifica-o! Às vezes, irmãos, Deus se manifesta de maneiras extraordinárias. Nós nunca saberemos, irmãos, qual é a vontade plena de Deus sobre a vida de cada indivíduo da terra. Por isso que o dever é levar o evangelho a toda criatura, sem fazermos acepção de pessoas. Pregamos o evangelho para todas as pessoas, independente da sua classe social. Porque Deus que vai dar o crescimento para essa pessoa. O chamado é de Deus. Nós levamos a semente, mas o crescimento da semente que dá no coração da pessoa é de Deus. E tem muita gente que bate no peito, eu que salvei, eu que restaurei, eu orei e curou, eu fui lá e resgatei, eu fui lá e trouxe 100 almas para Jesus, trouxe 2 almas para Jesus, bate no peito e fala que ele que fez. Nada é feito por nós, irmãos, tudo provém de Deus, nós somos apenas ferramentas de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Vamos continuar, irmãos. Aí ele fala, vai em paz, e foi dele uma pequena distância. Irmãos, eu vou ler só o final aqui, para os irmãos entenderem o que aconteceu. O servo de Elias era Geazi. E Geazi, irmãos, quando ele viu tudo aquilo, ele permitiu que o demônio, o diabo, entrasse no seu coração. Olha o que aconteceu com ele. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse... Eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Lá no 21. E foi Geazi e alcançou Naamã. E a Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrou ele e disse, vai tudo bem? Lá no 22. E ele disse, tudo vai bem. Meu senhor, não é mentira, irmãos, olha, a mentira. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo viessem a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dar-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã, se serviço tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de vestes e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. E, chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Olha, irmão, só para os irmãos entenderem. Geazi pegou 2 moços e levou lá e falou para Naamã, é lícito que você pegue alguma dessas pratas aí, dessas vestes, dê para esses moços aqui, porque o meu senhor falou para fazer. Ele falou, não, tá aqui, pode pegar o que vocês acharem melhor. Ele pegou lá os talentos, as mudas de roupa, de vestes, que devia ser linho fino, caríssimo. E eles foram. Quando chegou lá perto, Geazi foi, tomou dos moços tudo aquilo e guardou na casa. Olha para você ver. Então ele entrou e pôs diante do seu senhor e disse-lhe, Eliseu, de onde vem Geazi? E ele disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou sobre o seu carro e encontrar-te, era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhais e ovelhas, e bois, e servos e servas?
Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti, a tua semente, para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Irmãos, a gente não pode brincar com Deus. Nessa época, irmãos, as pessoas, quando elas faziam esse tipo de coisa, ou elas morriam, ou elas eram punidas severamente. Hoje, irmãos, muitas pessoas recebem, irmãos, recebem a graça, recebem a adoração que era destinada para Deus. Muitas das vezes, muitas pessoas se utilizam de filosofias bonitas, de palavras bonitas, para arrancar das pessoas dinheiro, dinheiro e posição social. A qual, irmãos, era para ser destinada a Deus, o louvor e a adoração para Deus. E muitas pessoas estão pegando essa adoração, se posicionando no lugar de Deus. É que hoje nós vivemos numa época de graça, e Deus não age mais dessa forma. Porque se Deus agisse, irmão, muitos líderes aí já estavam mortos. Porque Deus nessa época agia de um jeito, hoje age de outra maneira. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. As coisas que Deus coloca no nosso coração para nós fazermos, nós temos que fazer. Se o próprio Eliseu não falou, não recebeu nada pelo aquilo que Deus tinha feito por Naamã, por que Geazi, que era o seu servo, ia pegar? Então, Deus já tinha falado no coração de Eliseu o que ia acontecer e como ia acontecer. Tanto que quando o servo dele volta, ele mesmo já fala o que aconteceu. E na mesma hora ele ficou leproso. Isso é para nós entendermos que com Deus não se brinca, irmãos. Com Deus não se brinca. Irmãos, lá na história do Novo Testamento, existe uma história de Naamã mencionado pelo próprio Jesus, segundo o registro do evangelista Lucas. Lá no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 20 e 27, fala assim, ó, Jesus falando, irmãos, ó, e muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Irmãos, vocês conseguem entender a profundidade disso aqui? O Deus de Israel, ó, em Israel, um monte de leproso em Israel, nenhum foi curado. E Deus manda lá informação para Naamã vir para Israel, um inimigo de Israel, para receber a cura de uma doença que estava empesteada em Israel, que ninguém estava sendo curado. Existe um mistério aí, irmãos. Existe um mistério. Às vezes a gente acha que Deus tem a obrigação de fazer as coisas conforme a nossa vontade. A Bíblia fala, irmãos, que nós temos que orar uns pelos outros, que se a pessoa, conforme a vontade de Deus, fala lá em 1 Pedro, nós temos que orar e pedir a Deus, e conforme a vontade de Deus, Ele vai nos dar, mas conforme a sua vontade, não é a nossa vontade. Você vai orar a Deus, e você vai pedir para Deus curar uma pessoa, e Deus é obrigado a fazer as coisas na hora que você quer? Não, Ele cura quem Ele quer, e se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. E isso que nós temos que entender. A salvação, ela não é proveniente de cura, mas sim a cura para a salvação. Você pode receber uma cura e não ser salvo. Mas eu prefiro, irmãos, ser restaurado, não ser curado e ir para o céu morar com Jesus, do que ser curado e não ser restaurado. Porque existe uma grande lacuna aí. Muitas pessoas que foram curadas por Jesus não foram restauradas. E só receberam a cura e acabou. Mas eu prefiro, irmãos, não ser curado e ser restaurado. Como a própria palavra diz, irmãos, que é melhor você entrar no reino cego de um olho, sem um braço, sem uma perna, do que estar com o corpo todo e ir para o inferno. Então Deus faz conforme a sua vontade. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus do futuro, Ele não muda. Deus é imutável. Ele pode curar, cura, Ele pode, mas Ele faz segundo a sua vontade. Ele não é obrigado a fazer as coisas conforme a nossa vontade, mas sim a dele. Porque Ele é soberano, Ele faz as coisas conforme a sua vontade. E muitas das vezes, irmãos, o nosso coração está cheio de orgulho, nos afastando de Deus. É verdade. E Naamã, irmãos, ele estava aqui. Ele estava, irmãos, com lepra. Ele era um homem muito importante na Síria. Mas ele veio para Israel
crendo, porque isso é fé, irmãos. Isso é fé. Deus estava cultivando um sentimento de fé no coração daquele homem, porque ele não ia andar tudo que ele andou numa caravana até chegar a Israel, se ele não tivesse fé que ele poderia ser curado. Muitas das vezes nós cristãos estamos dentro da igreja e não acreditamos mais na cura. Não acreditamos mais que Deus é capaz de curar. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, irmãos, ele ainda pode curar. Verdade. E Deus, ele pode curar qualquer um. Não é somente aqueles da igreja. Não é somente aquele povo que está no seu círculo de entendimento que é de Deus ou que não é. Muitas das vezes, irmãos, acabamos fechando as portas dos milagres de Deus com o nosso orgulho. E esse orgulho que Deus quer quebrar esta noite, aleluia. Esta noite Deus está aqui falando no meu coração para que os orgulhos sejam quebrados. Da mesma forma que Naamã teve o seu orgulho quebrado e foi curado, irmãos. Nós precisamos hoje abrir o nosso coração, deixar o orgulho de lado. Se humilhar a Deus. Porque a palavra de Deus fala assim, aquele que se humilha, Deus exalta. E aquele que se exalta, Deus humilha. Irmãos, Mateus 23, capítulo 23, versículo 11 e 12. O maior dentre vós será o vosso servo. Irmãos, nós precisamos saber o que é simplicidade. Nós precisamos aprender com Jesus, que era um homem simples, que andava com total simplicidade, que não andava, irmãos, por aí jogando dinheiro, expulsando dinheiro, esbanjando, irmãos. Jesus andava dentro da simplicidade. Ele mostrou a nós como nós devemos seguir. Ensinou os seus apóstolos que também andaram dentro da simplicidade. Hoje o evangelho, irmãos, é luxúria. Todo tipo de luxo. Existem igrejas que têm ouro batido dentro das suas próprias igrejas. Verdade. Que evangelho é esse, irmãos? Que vem tudo para nós, nós não conseguimos fazer nada com essas coisas, com esses valores, nós não conseguimos ajudar as famílias, e simplesmente para manter ministérios, para manter luxo de pessoas. Esse orgulho Deus quer quebrar esta noite. E Aleluia. talvez, irmão, se você se submeter e se você permitir essa noite que esse seu orgulho seja quebrado, Deus quer fazer algo na sua vida extraordinário, como fez com esse homem Naamã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, dentre vocês, o que quiser ser maior, que seja servo. Mas o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus, irmão, sendo Deus, se submeteu a nascer num ventre de uma mulher humana, a nascer numa manjedoura, a nascer e ser criado por seres mortais. Ele, sendo Deus, se submeteu a nascer no corpo humano. Isso, irmãos, mostra que todo o orgulho de Jesus ele deixou quebrar. Ele deixou o seu orgulho todo de lado para ele fazer isso. Hoje muitos homens, irmãos, eles têm tanto orgulho que eles acabam fazendo dentro das igrejas lugares para serem adorados, eles mesmos serem bajulados. Na minha interpretação, irmãos, nas igrejas evangélicas não deveria ter altar, deveria ser uma reta só, não deveria ter púlpito. Porque, irmãos, aquele que deseja ser maior no reino de Deus, que seja o menor. A nave da igreja está lá embaixo e lá em cima um altar para os eclesiásticos ficar nas suas cadeiras luxuosas, nos seus ar-condicionado, nas suas águas minerais, enquanto o povo fica lá embaixo, sentado muitas das vezes na cadeira de madeira sem acolchoado. Muitas das vezes a água que é ministrada lá embaixo é a água da torneira. Nós precisamos quebrar esses paradigmas da igreja, irmãos. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Porque só assim o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, voltará a estabelecer milagres na nossa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, o nosso orgulho, ele precisa ser magoado, precisa ser abatido, precisa ser quebrado. O vaso precisa ser quebrado novamente. Nós precisamos descer no vale do oleiro e Deus nos restaurar
pegar uma nova massa, fazer um novo vaso e enchê-lo com o seu azeite santo. Aleluia. Aleluia! Obrigado. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero falar para você esta noite. A maior cura que Naamã teve foi do seu orgulho. Aquele homem, a partir daquele momento, jamais seria mesmo. Jamais seria o mesmo. Ele conheceu o poder do Deus vivo. E ele jamais seria o mesmo. E eu falo para você essa noite, existe cura, existe milagre esperando por você, meu irmão. Aleluia. O maior cura, o maior milagre na vida de um cristão é a nossa transformação. Glória a Deus. É quando nós permitimos que o Espírito Santo nos envolva e nos arranque tudo que está ultrapassado dentro de nós. E restaure a nossa saúde, restaure a nossa vida, restaure o nosso intelecto, formando um caráter santo em nós, deixando os velhos homens de lado e nos restaurando de graça em graça, de fé em fé, até chegar na medida perfeita do varão que é Cristo. Aleluia! Eu quero orar por você esta noite, para que Deus quebre o seu orgulho e o meu orgulho, irmãos. Eu quero pedir para que a igreja também fique em espírito de oração, para que esta noite orgulhos sejam quebrados. Aleluia! E que Deus possa trabalhar na vida de todos nós. Porque todos nós, a um dado momento, nos sentimos orgulhosos. E esse orgulho precisa ficar de lado para que Deus venha trabalhar grandemente em nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor, eu te peço, Senhor, não por mim, mas por aqueles que estão nos assistindo esta noite, Pai. Quebra o orgulho, Senhor, o meu e de todos nós, Senhor, esta noite. Para que o Senhor possa, Senhor, crescer nas nossas vidas. Para que o Senhor possa, Senhor, perdoar todos os nossos pecados e fazer morada nos nossos corações, ó Pai. Ó Espírito Santo, quebra as barreiras. Ó Espírito Santo de Deus, deixa as correntes no chão. Arranque, Senhor, os comichões. Arranque as escamas, Senhor. Arranca, Senhor, todo tipo de orgulho. Faça morada, Senhor, na vida de todos eles, em nome de Jesus. E que vocês todos recebam a graça do nosso Senhor Jesus. Aleluia. E o perdão do nosso Senhor Deus. Glória a Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana abençoada, irmãos. Aqueles que desejam, irmãos, podem entrar aí nas mensagens, pedir oração, dar o nome de seus familiares. Nós vamos inserir no livro de oração e estaremos orando por você e pela sua família todos os dias. Amém? Irmãos, tenha uma semana abençoada. Levante as suas mãos, que eu vou dar a bênção apostólica. O grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo estejam com todos nós aqui, todos vocês aí, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus e até domingo que vem às 18 horas.